se tem mais alguém para entrar e a gente começa a aula, tá? Ah, tranquilo, pode deixar rolando a gravação, depois qualquer coisa a gente dá um jeito de editar ela. Vamos lá, vamos começar? Prazer, eu sou o José Vitor, tenho 25 anos, sou engenheiro mecânico, sou mineiro, como talvez vocês percebam pelo sotaque, e eu vou dar uma de matemática B para vocês, pelo que a gente dividiu aqui na nossa emenda. E para hoje, sim, a gente vai falar um pouquinho da matéria, mais uma parte mais introdutória, falar um pouquinho dos conceitos gerais. Vou apresentar para vocês o programa também da matéria, como vai fazer. Mas eu queria, estava vendo a apresentação segunda-feira, né? E vi muita gente de São Paulo, do estado de São Paulo, né? E eu queria saber, tem alguém aí que vai prestar algum vestibular, por exemplo, que não seja o Enem, ou USP, Unicamp, alguma coisa assim? Pode falar. Se vocês puderem falar quais os vestibulares, porque aí a gente olhar também para a gente pegar algumas questões desses vestibulares para poder passar para vocês também, para poder dar uma focada. Então, eu pretendo fazer USP, mas para garantir eu prefiro fazer Enem, o APUVET e tudo mais. Pra, se não der uma, se não acertar em uma, eu vou para outra. Ah, sim, tá certo. Quanto mais opção, melhor, né? Se puder escolher, então, perfeito.
Estou anotando aqui e aí nas próximas aulas, quando a gente for fazer exercício, essas coisas assim, vou procurar trazer exercícios desses outros vestibulares também, para caso tenha alguma especificidade, alguma coisa mais diferente, assim, mais característico do vestibular, para a gente poder tratar e abordar também, para poder pegar o máximo de abrangência que a gente puder. Desligar a apresentação aqui. Tá dando para ver a tela aí? O que vocês estão vendo? Sim, tio. Vocês estão vendo a slide? Sim. Isso. Não, beleza, então. Bom, esses aqui é meu e-mail, meu WhatsApp. Se caso vocês tiverem alguma dúvida fora do horário de aula, fora do horário de monitoria, se precisar, pode mandar mensagem, pode mandar e-mail, que assim que der eu respondo, não tem problema. Estamos aí à disposição para tentar ajudar ao máximo, né? E poder, como disseram os colegas da matemática, a gente está aqui para tentar desmistificar um pouquinho esse negócio de que a matemática é muito difícil, de que a matemática é puxada, e também para tentar entregar para vocês todas as ferramentas que vocês vão precisar aí durante os vestibulares, né, durante as provas. Então, aqui está um cronograma, mais ou menos, que a gente vai seguir. Vou passar esses slides para vocês depois, para poder vocês terem isso direitinho. Provavelmente vai ter alguma mudança de acordo com o ritmo, de como as coisas forem andando, mas tem uma folguinha, então a gente vai ajeitando e vai conseguir ver tudo até o final. Se vocês tiverem alguma coisa também, falar, Zé, tá muito rápido, tá muito devagar, explica mais, pode passar, vocês podem dar o toque também, por favor, para fazer o que ficar melhor para vocês. E se tiver dúvida, pode me parar na hora, pode perguntar, não tem problema. Porque o objetivo aqui é poder passar tudo de maneira tranquila para vocês. E hoje, separei para a gente poder falar um pouquinho de conceitos básicos da geometria e como como está aqui no nosso cronograma, essa frente a gente vai tratar mais da geometria, tanto a especial. Pode falar, Sabrina? O seu microfone tá falhando bastante desde a hora que você entrou na aula, professor. Tá bem difícil de escutar um pouco. Tá, só um minutinho, então, peraí. Melhorou? Ou ainda tá Melhorou um cortando? pouco. Melhorou um pouco, sim, mas é melhor. Não, tá. Beleza, então. Se estiver cortando, vocês falam de novo, por favor. E aí, a gente vai começar, a princípio, a geometria normal, né? Vamos passar um pouquinho ali por porcentagem, proporção, essas coisas. E depois vamos estudar a cônica, deixar a geometria espacial. A outra frente da matemática vai ficar com a parte de funções, com a parte de matriz, essas coisas. E para começar hoje, falar de alguns conceitos básicos da geometria, dar uma relembrada, né? De algumas coisinhas que vocês provavelmente vão estudar, mas que é importante também a gente passar isso aqui. Então, vamos lá. Deixa eu só
Ver aqui para ter certeza que não vai falhar o microfone. Vou passar o cronograma junto com os slides para vocês. Eu vou ver direitinho onde a gente vai compartilhar. Provavelmente vai ser lá no Google Classroom, mas eu vou passar tudo para vocês acompanharem também, até para saber o que está vindo. E se precisar falar, tem um vestibular, queria dar uma olhada nisso, para a gente poder ver também se a gente consegue fazer alguma troca, para poder atender alguma solicitação específica. De nada. Bom, para começar, a geometria, a gente tem 3 conceitos primitivos, né? Que são alguns conceitos de ponto, reto e plano que a gente precisa para poder trabalhar tudo que a gente vai trabalhar na geometria. E esses conceitos são chamados de conceitos primitivos porque eles não possuem definição, que no caso, a definição seria algumas informações mais elaboradas, alguns elementos que fossem aparecer na teoria, a gente chama o que eles são de postulados, que são algumas coisas em tese óbvias que a gente consegue observar facilmente quando enxerga essas figuras. Então, os postulados, o primeiro é de que na reta existem infinitos pontos, assim como fora dela também. Uma reta não tem começo, não tem fim, ela é infinita, né? 2 pontos distintos determinam uma única reta. 3 pontos não colineares determinam um único plano. A menor distância entre 2 pontos, como a gente sabe, é uma reta. E do postulado de Euclides, né, que até por isso às vezes se fala de geometria euclidiana, é que um ponto fora de uma reta, por ele passa apenas uma reta paralela. Então não tem como você ter 2 retas paralelas a uma outra que passam pelo mesmo ponto. E falando das retas, como eu falei, a gente tem que uma reta infinita, ela é infinita, ela não tem começo, não tem fim. O que se pode fazer são ter semi-retas, onde, por exemplo, nesse caso, se pegar a referência do ponto O, que está aqui, né? Todos os pontos à direita seriam uma semi-reta OB, e todos os pontos à esquerda seriam uma semi-reta OA. E seguindo nessa linha, a gente tem o segmento de reta, que seriam todo o conjunto de pontos que estão ali entre o ponto A e o ponto B. Então, assim, observando essas definições, vocês conseguem entender tranquilamente qual que é a diferença entre uma semi-reta e um segmento de reta? Eu não entendi, prof. Tá. Então, essa pergunta é porque é o seguinte, a semi-reta, ela tem um início, né? Ela vai começar no ponto O, mas ela não tem fim. Ela vão ser todos os pontos na determinada direção que você escolher dentro daquela reta. Então, ela tem só um início. Ela é, entre aspas, quase infinita, assim como a reta. Já o segmento de reta,
ele vai ter um ponto no início, um ponto no final, e com isso a gente pode medir o tamanho dele, ele é mensurável. A semirreta e a reta a gente não consegue ter o tamanho, uma vez que eles não têm um ponto final, certo? Deu para entender? Sim. Pera, eu ainda fiquei meio confusa. A semirreta, ela tem um começo. Por exemplo, aqui no caso citado, a gente vai ter que ela começa no ponto O, certo? Mas a semirreta vai pegar todos os pontos em determinada direção, seja a direita ou a esquerda, ela não tem um final. Ela vai infinitamente naquela direção, sabendo apenas que ela começa no ponto O. Então, ela não tem final. Você não consegue determinar um final da semirreta e, por isso, você não consegue medir o tamanho dela. Já o segmento de reta, você tem um começo, por exemplo, no ponto A, e um final no ponto B. Então, você tem um início e um fim, você consegue medir o tamanho dela de acordo com a unidade que você estiver trabalhando. Agora, deu para ficar claro? Tá tudo ok? Ou... Tudo beleza. Então, tá bom. Seguindo aqui, a gente... Ah, sim, entendi, Adriane. Entendi. É porque a notação aqui, no caso, como tem essa setinha na ponta, ele vai indicar, por exemplo, que ela vai seguir naquela direção infinitamente. E quando ele tem o tracinho no final, é porque ela termina ali. Então, acho que talvez o exemplo tenha ficado confuso por causa disso. Sobre os segmentos de reta, a gente vai ter algumas classificações, né, de acordo com como eles se apresentam. Lembrando que é só sobre os segmentos das retas. Então, no caso aqui, a gente vai ter que os segmentos colineares são todos os segmentos e estão numa mesma reta suporte. No caso, se a gente pegar essa reta que está no desenho aqui, ela não tem começo e não tem fim. Mas, se a gente for pegar o segmento AB, ou o segmento BC, ou o segmento AC, todos eles têm um início, têm um final, mas eles estão todos dentro dessa mesma reta suporte. Então, por isso a gente fala que eles são colineares. Segmentos consecutivos vão ser segmentos que possuem uma única extremidade em comum. Então, o caso mais fácil da gente observar aqui, por exemplo, é esse primeiro exemplo, onde o segmento AB e o BC têm apenas o ponto B em comum, já que eles não estão na mesma reta suporte, eles estão em direções diferentes, e eles têm uma única extremidade em comum. Aí agora, por exemplo, nesse exemplo do meio, a gente tem a reta MN e a reta NP. Os segmentos de reta MN e os segmentos de reta NP. Alguém sabe me falar por que esses dois segmentos não são colineares e são consecutivos apenas? Primeiro porque ele é um segmento de reta e depois porque eles têm uma extremidade em comum, que é o N. É isso? Isso, perfeito. Então, por exemplo, no caso, eles têm apenas uma extremidade em comum e você tem que eles são apenas segmentos, eles não são, não estão numa reta suporte.
Pessoal, lembrando aqui que acabaram de mandar no chat, não esqueçam de assinar a lista de presença. Seguindo, a gente vai ter os segmentos adjacentes, né? Que são segmentos que são, ao mesmo tempo, colineares e consecutivos, mas eles não possuem nenhum... Tá, vou voltar então, Adriane. Você não entendeu a diferença entre os colineares e os consecutivos? Certo. O colinear, ele vai estar em uma reta infinita, vai estar numa reta infinita e você vai ter segmentos que estão dentro dessa reta infinita, independentemente de onde ele esteja nessa reta, de como ele esteja, eles são segmentos que estão na mesma reta. Os consecutivos, eles não precisam necessariamente estar numa mesma reta, né? E até não vão estar nessa reta suporte. Mas o principal é que os segmentos consecutivos, você não vai tratar eles como reta, você vai tratar apenas como segmentos, e sabendo disso, o segmento vai ter apenas uma extremidade em comum, uma coisa que a reta não tem, que seria um início ou um fim. Os consecutivos, ele vai ter ou o mesmo início ou o mesmo fim, um ou outro, não pode ser os dois. Então, ele vai ter ou o mesmo início ou o mesmo fim, e pode estar ou não na mesma direção, na mesma reta. Que o caso de não seria esse primeiro caso aqui, que forma quase um triângulo, e os outros dois que eles estão, por exemplo, alinhados, mas eles têm apenas uma extremidade em comum. No caso, MN, o ponto N é a extremidade em comum, e no caso RS e QS, apenas a extremidade S é a em comum. Deu para entender a diferença? Qual que é a sua dúvida, por favor? Se tiver como falar para eu tentar ver qual é a parte que não ficou clara. Ok, pode ser. Qualquer coisa você me chama e eu tento mostrar alguns exemplos diferentes para ver se eu consigo deixar mais claro também. Então, seguindo os pontos... Tá bom, depois a gente vai tratando dessas dúvidas. Os pontos adjacentes vão ser pontos que são colineares, mas também são consecutivos. Porém, eles não possuem pontos internos comuns, que aqui no caso seria o AC é adjacente ao CB, mas o AB, por exemplo, não é adjacente ao CB, que no caso também a gente teria a diferença no exemplo anterior, né, aqui onde o MN e o NP são consecutivos, mas o RS e o QS não são consecutivos, não são adjacentes, porque eles possuem pontos internos em comum. Essa ficou clara? Qual que seria a classificação do adjacente? Beleza. Então, seguindo aqui, a gente vai também, vou pedir para vocês repararem, por exemplo,
que a notação, quando... Posso sim, Giovana. Deixa eu só falar da notação rapidinho. A notação aqui, quando a gente tiver a barrinha em cima do nome, significa que eu vou estar falando do segmento, e quando não tiver a barrinha, a gente vai estar tratando da medida desse segmento. Voltando ao adjacente. O adjacente, ele precisa ser colinear, ele precisa atender os requisitos de uma reta, de um segmento de reta colinear, que seria estar todos os segmentos na mesma reta suporte, mas, ao mesmo tempo, eles precisam atender os requisitos, digamos assim, para ser consecutivos também, que é possuir apenas uma extremidade em comum, e eles não podem possuir segmentos internos comuns. Ou seja, aqui, por exemplo, no exemplo, o AC e o CB, eles estão na mesma reta suporte. Eles possuem apenas uma extremidade em comum, que no caso é a extremidade C, né? E eles não têm nenhum ponto interno em comum. Tem só a extremidade. A extremidade não é considerada um ponto interno. No caso, se eu quisesse falar, por exemplo, do segmento AB e CB, eles possuem uma única extremidade em comum, que no caso é a extremidade B. Eles são colineares, né? Eles estão na mesma reta suporte, mas eles possuem pontos internos em comum. Então, por esse motivo, eles não podem ser adjacentes. Ficou claro agora? Ok. E os segmentos congruentes, né, que aí provavelmente vocês vão lembrar de triângulos, né, que costumam falar de triângulos congruentes. Segmentos congruentes vão ser segmentos que possuem a mesma medida, né, a mesma quantidade de unidades ali, mas eles não precisam necessariamente ser iguais. Se eles tiverem a mesma medida, mas estiverem em diferentes retas suporte, por exemplo, estiverem com pontos de extremidade diferentes, essas coisas, eles não vão ser iguais, mas eles são congruentes, porque para congruência, a única coisa que importa é a medida do segmento. Tranquilo? Beleza. Então, a gente tem aqui para falar um pouquinho sobre as razões, né, de seção interna, né, que seria aqui no caso, por exemplo, a gente dividir um segmento, no caso, pegando como exemplo o segmento AB, se a gente dividir ele por um ponto em qualquer lugar dentro desse segmento, no caso aqui, o ponto M, a gente teria dois segmentos adjacentes, o AM e o MB ou BM, onde a soma desses dois daria o segmento AB, que era o original. E aí a gente pode falar que a razão de seção interna vai ser a medida do AM sobre a medida do MB. E aí a gente tem algumas coisas para a gente observar sobre essa razão K, né? E entre elas entra, por exemplo, o ponto médio. O que seria um ponto médio? O ponto médio seria um ponto que dividiria internamente esse segmento, que faria com que o segmento AM e o segmento MB fossem congruentes, ou seja, tivessem a mesma medida. E, portanto, a razão K seria dada igual a 1, porque eles têm a mesma medida. Então,
Coloquei uma tabelinha aqui para a gente olhar, mas não precisa preocupar com decorar, não precisa esquentar com essa. Pode usar ela de referência se achar mais fácil, mas caso vai achar que vai complicar, ela não é necessária, ela é só para a gente poder ter uma referência, por exemplo, de bater o olho no K e saber, por exemplo, o ponto M está mais perto do ponto A, o ponto M está mais perto do ponto B. E então ela é só uma referência e que queria mostrar aqui, por exemplo, 3 casos, né? Primeiro, o ponto médio, que é onde o K vai ser igual a 1, porque os dois segmentos são iguais, né? Se o ponto M for um ponto igual ao ponto A, por exemplo, a gente vai ter que o segmento AM não existe. Ele é um ponto, então a medida dele é 0. Nesse caso, o K seria 0, porque toda a reta AB seria igual à reta MB. No caso, o segmento AM não existe. E se o ponto M for igual ao ponto B, por exemplo, que seria quase igual a esse ponto, a gente teria que esse K iria para infinito, porque você estaria dividindo o segmento AM por 0, e é uma divisão que a gente não consegue fazer, a gente sabe que isso não pode acontecer. Então, esse valor do K tenderia a infinito, que significaria também que a reta AM seria igual à reta MB. Pode falar, Vitória. Prof, eu não entendi nada. Você pode explicar de novo? Posso. Não precisa focar nessa tabela aqui, porque ela vai servir basicamente caso você queira, se você achar que é mais fácil. Mas dependendo, ela vai acabar complicando um pouquinho a sua vida. O que importa é o seguinte, a gente tem um segmento AB original, né? Esse segmento AB aqui que está na imagem. Se a gente colocar um ponto M em algum lugar dentro desse segmento, a gente vai formar 2 novos segmentos adjacentes, né? No caso seriam AM e o BM ou MB. E a gente saberia que AM mais MB seria igual ao segmento AB original. E a partir disso, a gente conseguiria, por exemplo, calcular uma razão para mostrar a proporção entre esses 2 segmentos. A razão entre os comprimentos do segmento. Então, assim, essa razão, esses dados da tabela aí, por exemplo, eles só seriam úteis caso você ache que seja mais fácil, por exemplo, para você bater o olho e saber, tá mais perto do A, tá mais perto do B, mas isso não é necessariamente importante. Você consegue desenvolver sem precisar decorar isso. Mas, caso você queira também, você pode, na hora que estiver fazendo exercício, ele vai te dar um valor de K. Você só dá uma olhadinha na tabela, vê mais ou menos e vai saber ali para montar seu desenho para facilitar no seu raciocínio. Não é uma coisa extremamente necessária, tanto que tem a tabela, não precisa decorar e você pode fazer sem ela. Agora, essa parte, vocês vão precisar usar um pouquinho a imaginação de vocês, né? Até porque ele se fala de dividir um segmento externamente, que no caso seria você dividir um segmento AB por um ponto que não está dentro desse segmento. Não faz muito sentido, eu sei. Na verdade, não faz quase nada de sentido você dividir um segmento por um ponto que está fora dele, mas a lógica vai ser parecida com a outra, né? Só que, no caso, ela vai ser um pouco oposta. Você consegue ter a razão entre os 2 segmentos, só que nesse caso,
se você pegar o segmento AN e o segmento BN, eles não vão se somar para achar o segmento AB igual no caso anterior. Nesse caso, o segmento AN e o segmento BN, subtraídos um do outro, que vai dar o segmento AB, porque esse segmento está externo. Deu para entender ou está muito abstrato? Beleza. Então, tem a tabela aqui também, só para ter de referência se ele vai estar mais perto do outro ou não. Mas, como eu falei, não precisa decorar, porque é só uma referência. Sim, eu vou compartilhar os slides. A gente vai fazer uns exercícios aqui agora também para poder dar uma clareada. E eu deixei alguns exercícios no final do slide também para vocês treinarem. Qualquer dúvida pode me mandar, né? Então, só reparar uma coisa para não confundir, por exemplo, essa notação do K, ela tende a seguir o segmento AN sobre o segmento BN, por exemplo. Então, o K, no caso, vai ser com a N em cima e o NB em cima, embaixo. Se, caso, na hora de montar o exercício, você fizer essa troca e colocar o NB em cima e o AN embaixo, o seu K vai dar invertido. E aí você pode acabar confundindo e achando os valores errados. Então, é bom prestar atenção na hora de montar essa divisão, para não fazer a troca, porque senão vai achar o valor dos segmentos invertido e isso aí vai acabar, às vezes, levando a um erro da questão. Certo? E só para falar de planos, né? Assim como um ponto divide a reta em duas semirretas, uma reta contida em um plano vai dividir um plano em dois semiplanos que, quando somados, vão ser iguais ao plano original. Certo? Então, esse é só uma definição também para a gente trabalhar. E vamos fazer um exercício sobre as retas, né, os segmentos de retas e a razão, porque eu acho que dessa maneira vai ficar mais claro. Vocês querem tentar fazer esse primeiro ou quer que a gente faça aqui com vocês esse primeiro e depois os outros dão um tempo para vocês fazerem sozinhos? Acho legal para fazer esse primeiro para a gente ter uma ideia, uma base, e os outros a gente pode fazer sozinhos. Tá bom, beleza. Então, vamos lá. A gente tem que um segmento AB, de medida 18 centímetros, foi dividido internamente por dois pontos, M e N, que fariam a razão de 1/3 e a razão 4. E ele pede para a gente determinar a medida do segmento MN. Então, aqui a gente já vê um pouco diferente, que a gente teria dois pontos que fariam a divisão desse segmento AB, certo? E vamos aqui, seguindo aquela notação que a gente tinha falado, o K vai ser dado por AM sobre o BM, né? Então, se o K do AM, por exemplo, do AM sobre BM é 1/3, ele está me mostrando que o segmento BM é maior que o segmento AM. Então, ele me fala que o ponto M está mais perto da extremidade A do que da extremidade B.
Já quando a gente vai falar do segmento AN sobre o BN, a razão é 4, né? Então, significa que o segmento AN é maior do que o BN. Então, ele me diz que o ponto N está mais perto ali do ponto B, certo? E ele pede para achar a medida desse segmento MN, né? Então, passando aqui, ó, o desenho, né, como como a gente observou aqui, o ponto M está mais perto do ponto A do que do B, e o N é o contrário, né? Então, a gente pode fazer uma divisão aqui, né, onde chamaríamos de X o tamanho AM, e de 18 menos X o tamanho BM, porque é o resto da reta, né? Então, como a nossa razão é dada pelo AM, tá aparecendo onde está meu mouse para vocês? Sim? Sim. Mas eu vou pegar uma caneta aqui também para ficar mais fácil. Como a gente tem que o segmento AM é dado por X, né? E ele estaria em cima da divisão, a gente vai ter aqui o X sobre o 18 menos X, que é o MB, que seria igual a 1/3. Então, desenvolvendo essa equação, né, fazendo a multiplicação cruzada aqui, a gente chegaria que 3x é igual a 18 menos x, que faltou aqui. 18 menos x. Trabalhando essa equação, a gente vai passar esse x para cá, a gente vai ter que 4x é igual a 18. Fazendo a divisão, a gente vai chegar que x é igual a 4,5. Isso para o caso do AM, que é esse primeiro ponto que a gente está observando aqui. E aí, partindo para o outro ponto, o ponto N, que também foi dado, mas que a razão é igual a 4, e aí a gente vai colocar aqui, o x vai continuar sendo esse primeiro segmento aqui, né? E o 18 menos x o resto. Porque o tamanho da reta é o mesmo, a gente tem a mesma reta, só que a gente está analisando pontos diferentes. Então, x dividido por 18 menos x agora é igual a 4, certo? Que no caso o x vai ser o tamanho do AN. Tá? Então, se quiser usar uma notação diferente, quiser colocar um y, ou para ficar mais fácil, se você quiser chamar pelo nome do segmento mesmo, por exemplo, em vez de x colocar m, pode usar também se achar que for mais fácil, né? E aí a gente vai fazer o mesmo processo. Vai pegar o x, dividir pelo 18 menos x, só que aqui agora ele é igual a 4, né? Então, fazendo a multiplicação cruzada aqui também, para adiantar a nossa equação, a gente vai ter que x é igual a 72 menos 4x. Esse 4 vai passar para cá somando, a gente vai ter que 5x é igual a 72, e o x é igual a 14,4, né? Então, pela nosso... porque o nosso... Aqui no enunciado antes, ele fala que o segmento AB mede 18 centímetros. Então, se a gente... O total aqui é 18, nos dois casos, porque é a mesma reta AB. Então, se a gente está dividindo, chamando essa primeira parte de x, o que sobrou da reta aqui dos 18 vai ser 18 menos o x. No caso, a gente quer descobrir qual que é esse tamanho que tá entre ali, certo? Então, a gente tem agora que, por exemplo, nessa primeira parte aqui,
esse x mede 4,5. Nessa segunda parte, esse x mede 14,4. Então, o que eu quero achar? Eu tenho meu ponto A aqui, né? Vou desenhar mais ou menos aqui. Eu vou ter meu ponto N, e aqui eu tenho meu ponto M. Eu sei esse tamanho aqui, o AM, e eu sei o AN, que é até o final. Mas ele quer o tamanho que está o MN, né? Então, esse tamanho MN aqui do meio vai ser o AN, né? O total que a gente encontrou, menos esse tamanho aqui que a gente sabe também, que é o AM. Então, jogando aqui o AN menos o AM, que a gente sabe que o AN é 14,4 e o AM 4,5, a gente vai chegar que o MN no meio vai ser 9,9. Deu para entender? Ou ficou confuso? Ai, prof, desculpa a minha ignorância, mas eu não tô entendendo nada. Tá, espera aí que eu vou tentar falar de novo, mas eu vou colocar o nome agora dos segmentos para ver se fica mais fácil, Vitória. Esse X aqui, ó, a gente vai trocar ele por AM, tá bom? Então, a gente quer descobrir o tamanho, qual é a distância de A até M. Para isso, a gente sabe que a distância total vai ser, a distância total, no caso, AB é 18. Então, a gente quer descobrir qual que é a distância AM, e a gente tem a razão, que no caso seria AM sobre o MB, é 1/3. Então, no caso, esse X aqui é AM, certo? E esse 18 menos X vai ser o MB. Por que 18 menos X? Porque o tamanho total é 18 e a gente está chamando essa parte AM de X. Até agora, tá ok? Certo. Então, a gente tem essa proporção, e aqui no caso, a gente vai só desenvolver a equação, né? Chamando esse AM de X e o MB de 18 menos X, porque a gente quer descobrir o X. E se a gente não chamar dessa forma, a gente vai ter duas incógnitas e uma equação só, a gente não consegue desenvolver, não consegue achar nenhuma resposta. Então, desenvolvendo, fazendo a multiplicação cruzada aqui, a gente vai ter que 3x é igual a 18 menos x, né? Esse x vem para cá, e aí a gente vai ter que 4x é igual a 18, e que x, então, vai ser igual a 4,5, né? Então, o x aqui, no caso, vai ser o AM. O AM é igual a 4,5. Só um minuto, Rony. Isso. Por quê? Porque se a gente for tratar como os segmentos AM e MB, a gente vai ter duas incógnitas e a gente não vai conseguir trabalhar. Então, a gente vai fazer o MB, a gente vai chamar de 18 menos x, que é o tamanho total, menos o x, que é o que a gente tem ali, que a gente chamou AM. A gente poderia chamar também, por exemplo, de 18 menos AM, né? E a primeira parte de AM, e aí a gente desenvolveria para poder chegar no tamanho. Então, a gente tem aqui que o x é 4,5, se o total é 18, essa parte aqui seria 18 menos 4,5, né? Que seria 13,5, mas essa parte, no caso, não interessa para a gente, porque a gente vai usar do A, né,
até o M e do A até o N, para poder achar o tamanho entre M e N. Aqui na segunda parte, a gente vai fazer o mesmo processo, só que para achar agora a distância entre A e N, certo? Então, o mesmo processo, chamando de x aqui, 18 menos x, a outra parte dela, né? E aí, a gente vai fazer a multiplicação cruzada, vai chegar aqui que x é igual a 72 menos 4x, né? Multiplicando aqui por 4. E aí, passando esse 4 para cá, a gente passando esse 4 para cá, né? A gente vai ter que 5x é igual a 72, fazendo divisão, x é igual a 14,4. Então, a gente tem o tamanho aqui de A até N, a gente tem o tamanho de A até M, e a gente quer saber o tamanho entre M e N, que vai ser a N, né, que é o total, menos o AM, que dá aqui. Então, a gente faz a subtração e vai chegar nesse 9,9 aqui. Deu para entender? Então, tá bom. Sim. A gente vai ter agora, ó, esse segmento aqui, esse exercício. Tentem fazer aí uns 7 minutinhos e depois a gente resolve ele para poder terminar a aula. E lembrando aqui, ó, prestando atenção que ele é dividido externamente, tá? Então, na hora de fazer o desenho de vocês, para não confundir, lembrem que ele é externo. Se quiser, qualquer coisa vocês pedem, eu volto lá na explicação do segmento externo, mas lembrem que ele é externo. Vou dar uns minutinhos aí e daqui a pouco a gente resolve ele. Eu vou voltar aqui no slide para você, Vitória. Mas quer dizer, o externamente, basicamente, quer dizer que ele está sendo dividido por um segmento que está fora do segmento original. É um pouco usar a imaginação, mas é isso aqui, ó. Você tem o segmento AB e o ponto N está fora desse segmento. Ele vai ser como se fosse um prolongamento do segmento AB.
Como é que tá aí, pessoal? Deu para fazer? Precisa de mais um pouquinho de tempo? Precisa de mais tempo. Tá bom. Então, a hora que terminar aí, vocês me dão um aviso aqui e a gente resolve ele junto aqui e confere as respostas. Quando você fala que o segmento foi dividido externamente, você está falando que ele foi dividido fora. É isso? Isso. É como se você tivesse o segmento AB, né, e o ponto M e o N aqui estivessem num prolongamento desse segmento. Então, você estaria dividindo entre AM e BN, mas o ponto M está num prolongamento ali do segmento AB. Vamos lá resolver para poder dar tempo e acabar antes do horário da aula? Podemos ir? Então, beleza. Aqui, Sabrina e a Vitória que tinham perguntado, dividir externamente significa que ele vai estar aqui fora do segmento, né? Mas vai estar como se fosse uma divisão. Não é bem uma divisão, mas ele vai estar ali como um prolongamento desse segmento. E aqui, por exemplo, aqui a razão vai ser um pouco importante, vai ser um pouco importante para a gente saber para que lado que ele vai estar dando sequência, né? Então, por exemplo, como ele está 1:2 e AM sobre BM, né? Tá 1:2, quer dizer que o AM é menor do que o BM. Então, ele vai estar mais perto do A do que do B. Então, nesse caso, o prolongamento dele vai ser nesse sentido aqui, porque ele está mais perto do A. A gente sabendo, né, que o AB tem tamanho 10 e que a gente vai chamar essa parte aqui de X, né, o AM vai ser igual a X, então, aqui a gente tem o X e agora a gente não vai ser, por exemplo, 18 ou 10, nesse caso, menos o X, né? Como ele está um prolongamento, ele vai somar. Então, o BM
vai ser maior do que o total anterior, ele vai ser maior do que o segmento original que a gente tinha. Então, a gente vai seguir o mesmo processo, vai montar aqui o x, né? Só que aqui vai ser 10 mais x, vai ser igual à razão de 1 sobre 2 que ele deu. Vamos fazer a multiplicação cruzada, e aí a gente vai chegar que 2x é igual a x mais 10. Com isso, a gente vai passar esse x subtraindo, a gente vai chegar que x é igual a 10. Então, para a gente conferir, por exemplo, a gente teria o x é igual a 10. Então, aqui, o AM ficaria 10, e aqui 10 mais 10, que seria 20. Né? Então, 10 sobre 20 é 1 sobre 2, um é o dobro do outro, a gente vê que a razão está certa, né? No caso do ponto N, né, a razão dele é 3, e a gente tem que manter a nossa, igual a gente estava fazendo, que é AN sobre o BN. Então, como ele está dando maior do que 1, a gente vai saber, no caso, que o AN é maior do que o BN, e então ele está mais perto do ponto B. Então, ele vai estar para o outro lado agora, né? Vamos montar igual, né? Chamando essa parte aqui de Y. O AN vai ser 10 mais o Y, e o BN vai ser só o Y, né? E isso igual a 3. Vamos fazer a multiplicação cruzada. Vamos chegar aqui 10y, né, é igual a 3y. Esse y vai passar para cá, subtraindo, e vamos ter que 2y é igual a 10, chegando a y igual a 5, certo? E a gente quer saber o tamanho do segmento MN. Só que agora, né, é como se a gente juntasse aqui e puxasse para cá o N, né? Aqui seria o ponto N, então aqui seria Y. O ponto MN é isso tudo. É o X mais o 10 do segmento AB mais o Y, né? Então, somando aqui, a gente tem o X mais 10 mais o Y. Substituindo, a gente achou que o X é 10. Então, 10 mais o 10, que é o tamanho do AB, mais o 5 do Y, que a gente achou aqui. Então, no total, a gente vai ter que esse segmento é 25 centímetros. Deu para entender certinho? Então, Letícia, a gente vai pensar sempre aqui no K como AN sobre o BN ou NB. Então, por exemplo, se o K for maior que 1, né, e a gente está considerando que sempre o K vai ser o A, onde você fala aqui, nessa parte aqui, onde eu estou marcando, porque esse x aqui passou subtraindo. Então, você tinha 2x menos x, certo? Então, vai ficar x e o x igual ao 10 do outro lado, entendeu? E aí, Letícia, a gente, por exemplo, se a gente tem que o K sempre vai ser AM sobre o AN, então a gente vai ter aqui, por exemplo, se o K é menor do que 1 nesse caso, isso vai significar que o BN é maior do que o AN. Por quê? Porque a parte de cima aqui vai ser o AM, a parte de baixo vai ser o BN.
E então, se a gente tem que aqui é maior do que aqui, a gente vai saber que o BN é maior do que o AM. E nesse caso, como ele é um prolongamento, a gente vai entender então que ele está mais perto do A, porque o AM é menor que o BN. Deu para entender? Tá? Ficou compreensível agora? Então, a gente vai chegar nesse resultado aqui, vai fazer as coisas e vai chegar aqui no valor 25. Se alguém falou igual a Vitória falou, né, que pensou que fez errado e tudo, tem os exercícios aqui para frente, tem um aqui que tá com a solução também, desse aqui do ponto médio, né? Tem mais uns para fazer. Vocês podem fazer que vai seguir tudo na linha esses dois que a gente fez na aula. Se tiver dúvida, pode me mandar, pode chamar os monitores também. Semana que vem já vai ter monitoria. Eu acho que essa semana não vai chegar a ter por causa dos dias, né, que amanhã é feriado, mas fazendo e fazendo, vai ficar mais claro. Vocês vão entender melhor esse conceito aí do dividir internamente ou externamente, que eu acho que é o ponto mais enjoado, assim, dessa matéria, né? A Dani acabou de mandar para a gente aqui que adicionou todos vocês em todas as partes do Google Classroom, então eu já vou adicionar esse slide lá, mas se alguém tiver alguma dúvida e quiser tirar um print aqui do e-mail, do WhatsApp, pode me chamar ou chama a Dani, caso não consiga o acesso lá. Tá, eu vou ver aqui então, Letícia, e te falo. Eu vou pegar aqui de novo, mandaram aqui a lista de presença, ó. Vou mandar aqui de novo. Por favor, marquem presença. Já vou subir aqui agora o Google Classroom, o slide para vocês. E qualquer coisa, vocês me chamem ou chamem a Dani, porque ela que está adicionando lá, e aí qualquer coisa ela vê isso para vocês, tá bom? Bom feriado para vocês amanhã. Qualquer coisa, podem me chamar. E espero que tenha dado para entender tudo. Boa noite para vocês. Boa noite, professor. Bom feriado. Boa noite para você também.